Shalom, amigos. Para Parashá Kitavô, nós temos algumas coisas a cavar aqui. A gente tem uma segunda aliança, uma nova aliança. Essa aliança, ela foi acrescida àquela aliança original, e a gente tem isso aqui expresso quando fala do Horeb, né, que é o Monte Sinai, mas Hereb é uma palavra em hebraico que significa espada, né? E a gente deve lembrar que a espada é algo que tem dois gumes, né? Ela corta de um lado ou corta do outro. Ela serve para atacar, para separar, dividir, e ela serve para defender, né? Então ela tem esses dois aspectos, né? E isso sempre me lembra de Yeshua dizendo: eu não vim julgar o mundo, mas aquele que não me recebe, não crê em mim, já está julgado. Essa é a justiça de Deus, né? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram muito mais as trevas, eles escolheram as trevas, podendo ter escolhido a luz. E a gente tem aqui em Deuteronômio, né, dito pra gente, ó, escolhe a vida, tem vida e morte, bênção e maldição. E as maldições que a gente tem em Kitavô descritas, elas não são sentença, ao contrário, são avisos para que ninguém incorra nisso. É como um pai bom que avisa para que o filho saiba e tenha temor e não se aventure. Como nós temos a liberdade de escolha, a única coisa que o pai pode dizer: ó filho, ali é um caminho de morte, não vá. E temos então a responsabilidade também pela escolha. E no capítulo 27 de Deuteronômio, dentro da Parashá Kitavô, nós lemos assim: E Moshe e os anciãos de Israel ordenaram ao povo, dizendo: guardai todos estes mandamentos, todos, não alguns, todos. Neste dia vos ordeno. E acontecerá que no dia em que passares o Jordão para a terra que Yod-Heh-Vav-Heh, teu Elohim, te dá, que levantarás grandes pedras e as caiarás com cal, e escreverás nelas todas as palavras desta Torá, depois que tiveres passado, para que possas entrar na terra que Yod-Heh-Vav-Heh, teu Elohim, te dá, uma terra que mana leite e mel, como Yod-Heh-Vav-Heh, Elohim de teus pais, te prometeu. Essas pedras, e aí no 4 ele vai dizer, ó, vai construir um altar no Monte Ebal e vai erigir grandes pedras que, ao serem caiadas, depois com suavidade, é escrito todos os mandamentos de Deus. E os sábios dizem que aqui é escrito em 12 pedras. E mais tarde, no capítulo 29, a gente tem explicitado que aqui é uma outra aliança, sinalizando para nós duas alianças. Que, olha o que diz no início do capítulo 29, ainda na Parashá Kitavô. Estas são as palavras da aliança que Yod-Heh-Vav-Heh ordenou que Moshe fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles em Hereb. Essa aliança, a gente tem duas alianças, uma no Monte Sinai e a outra no Vale de Siquém, né, que é o Vale da Decisão, entre dois montes, né, é ao norte de Jerusalém, o território que foi dado depois a Efraim, né? E a gente tem então aqui nessa Parashá de Kitavô essa referência expressa a duas alianças, né? Na primeira aliança não havia nenhuma maldição, era um contrato de casamento. Olha, vocês vão ser Goim Kadosh, Am Segular, povo de propriedade particular. E aquela promessa toda, e eles dizem faremos e ouviremos, eles concordam 3 vezes, e eles fazem essa aliança e quebram com o bezerro de ouro. E aqui, prestes, após 40 anos, prestes a entrar na terra prometida, o Eterno então, ele chama esse povo a erigir grandes pedras, e os sábios dizem que essas grandes pedras aqui são 12 colunas, porque 12 fala da completude do povo do Eterno. E ele só tem um povo, que é o Israel de Deus. E o Israel é um povo que é composto de 12 tribos. Por isso que na Jerusalém Celestial, lá no final do livro, né, em Apocalipse, Hitgalut, nós temos que a cidade celestial, a Nova Jerusalém, ela tem 12 portas.
né? Nenhuma mais, nenhuma menos, porque é o povo de Deus, né? Não tem uma outra porta diferente para gentios, não tem uma outra porta diferente que para aqueles que seguem lei noética, porque isso não é escritural, não tem outra porta para os que são a igreja, os gentios, não tem. Deus só tem um povo, e que o apóstolo Shaul, o rabino Shaul, né, o apóstolo Paulo, ele muito bem explica na carta aos Romanos, especialmente no capítulo 11, os ramos naturais e os ramos enxertados. O Israel de Deus é esse, um povo só, né? E essa renovação da aliança, então, ela é com o povo, enquanto lá no Sinai, em Horeb, né, nessa separação, todo um misto de gente, todo o povo que saiu quem quis, estava ali reunido para ouvir, foi chamado a esse casamento. Agora nós temos que a Torá erigida em 12 pedras e escrita por esse povo que declarou a sua obediência. E é interessante que nesse verso 2, a gente tem essa palavra levantarás, né? Verá-quemotá. Essa palavra só acontece 2 vezes na Torá inteira. Uma dessas vezes é aqui. E a primeira vez é em Êxodo 26:30, que se está falando de levantar o tabernáculo. Então, de certa forma, como nós sabemos pela Midrash de Paulo, né, que nós somos tabernáculo para o habitar da Ruach HaKodesh, né, do Espírito separado, e nós somos chamados a circuncidar o nosso coração, e a nova aliança, ela precisa de um coração circuncidado, porque em Jeremias 31:33 diz que é a mesma Torá em tábuas de carne, não mais em tábuas de pedra. Ou seja, nós escolhermos sermos essas colunas, parte dessa coluna que tem a Torá escrita, né, com suavidade, né, porque era caiada com cal e com suavidade, sem ferir a pedra, né? Esse é o monumento que o povo precisa ter erigido, né? E erigir isso é análogo a erigir um tabernáculo para Deus. Por quê? Porque o tabernáculo, o propósito dele era criar um local para o habitar de Deus no meio do povo e também no meio de nós, Betorhem, no nosso interior, né? A palavra em hebraico. Então há uma equiparação entre levantar o tabernáculo e levantar essas colunas de pedra aqui onde se escreve a Torá, né? É para o habitar da Ruach HaKodesh, né? Do Espírito separado, e também nos ensina que o Espírito separado, ele está associado a essa escritura da Torá vivida em obediência, com coração puro e íntegro, né? Que também é essa proclamação para entrar, né? O vidui, a confissão para entrar na terra, né? Então é bem interessante essa conexão que o hebraico revela, e porque na verdade são sempre só dois caminhos, 2 árvores, e nós só podemos servir a um Senhor. Então, nós precisamos escolher que Yod He Vav He, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele seja o nosso Senhor. Então aqui, mesmo antes da Brit Hadashah, antes da narrativa de Atos 2, já temos prefigurado a nova aliança. As 12 colunas que tem em si a Torá escrita como testemunho. Este é o requisito para que nós entremos na terra prometida. E assim eu me despeço dizendo: Shalom, amigos.